estou aqui com você na Luz Estúdio, em Edmonton Green, em Londres, na nossa igreja Luz para os Povos. Muito contente de estar podendo contribuir, né, de alguma forma com essa série, né? Esses estudos a respeito do louvor e da adoração, aspectos do louvor e da adoração. Você está chegando agora, você pode conferir aí no nosso canal, né? Você vai conferir aí alguns outros vídeos voltados para essa área. Também tem outras matérias voltadas para teologia, para aconselhamento, enfim, você vai encontrar tudo aí no nosso canal aqui na Luz para os Povos em Londres, Edmonton Green. Muito bom estar aqui com vocês. Hoje eu quero tratar de um outro assunto aqui pertinente também, sobre repertório. O que é repertório dentro da equipe de louvor? Eu digo que o repertório, ele compõe 70% de todo o trabalho de uma equipe de louvor. Então, Salmo 22, verso 25, diz assim: detivem o tema do meu louvor diante da congregação. Olha que texto interessante, Salmo 22, 25. Ou seja, é de Deus que vem o tema para a ministração, e é de Deus e da sua palavra que vem também toda a fonte de inspiração para o repertório. O repertório, ele é a parte mais importante na ministração do louvor. Não é a afinação, não é as frequências do som, não é as luzes, ou se o templo está e tem aquecedor, tem ar-condicionado. Não é nada disso, tudo isso é importante. Mas a parte mais importante na ministração do louvor é o que está sendo cantado. Assim como a parte da mensagem é a parte mais importante da pregação. Se você não entende o que está sendo cantado, não sabe o que está sendo cantado, não tem entendimento do que está sendo cantado, por que cantar então? Não é verdade? Então, o repertório é a lista de músicas que usamos dentro da ministração do louvor. Ela precisa ser coerente, ela precisa ser bíblica, ela precisa ser cristocêntrica, ela precisa comunicar a verdade de forma clara, não é? Mas, acima de tudo isso, ela precisa ser congregacional. Por que o repertório precisa ser congregacional? É sobre esse assunto que eu quero tratar com vocês aqui nesse vídeo, dentro dessa série aqui na Luz Estúdio. Vamos lá, então? Por que o repertório precisa ser congregacional? Bem, primeiro, porque o momento do louvor, ele tem o objetivo de envolver toda a congregação. O repertório congregacional, ele tem esse nome porque ele precisa envolver toda a congregação, ou seja, a congregação precisa estar estar ativa do início ao fim, seja por meio do canto ou das expressões, entendeu? A congregação precisa estar participativa do início ao fim, porque senão, quando o repertório não é congregacional, a congregação se torna uma espectadora. É muito comum você ver isso, né? Nem todo show as pessoas participam. Por quê? Porque elas não sabem a letra, ou porque elas estão admirando uma encenação, então elas pegam o celular e ficam ali filmando. O objetivo do momento do louvor não é fazer com que as pessoas admirem o louvor, mas participem do louvor. Para isso acontecer, existe um elemento que precisa ser priorizado. Que elemento é esse? A mensagem. O que é isso? As letras das músicas. Funciona basicamente assim. Quem canta precisa cantar de forma clara, verdadeira, audível, a mensagem. Quem toca para criar um ambiente melódico para que a mensagem possa alcançar os corações. Por isso a gente toca. Por isso a gente usa acordes, ritmo, porque os músicos fazem com que
a mensagem entre de maneira emocionante nas emoções. Por que dançamos? Porque a dança cria um ambiente de expressão para que a mensagem que está sendo cantada seja também vista de forma expressiva. Então, para ficar mais claro aqui, estamos cantando sobre a cruz. Eu olho para a cruz eu vou. Os músicos vão criar um ambiente melódico para que quando a pessoa ouvir, eu olho para a cruz eu vou, aquilo mexa com as emoções das pessoas. A dança vai expressar o quê? Expressar a cruz, né? Um caminho para onde a pessoa está indo à cruz, para a cruz eu vou. Então, quando a pessoa ouve aquilo, ela ouve a mensagem está carregada de melodia, aquilo entra no coração, no emocional, e a pessoa enxerga a expressão, toda a parte criativa e imaginativa ou imaginação das pessoas é ativada. Por que temos telões de LED e usamos aqui cores, iluminação? Para criar todo um ambiente visual da mensagem. Eu olho para a cruz eu vou. Percebam? Então, percebem isso? Então, todos trabalham para um só objetivo. Qual o objetivo? A mensagem. Por que temos técnico de áudio? Para que ele regule todas essas frequências para que as pessoas ouçam audivamente o quê? A mensagem. Então, quem está cantando tem que ter uma boa dicção. Porque se ele cantar eu vou. O que ele falou? Ele cantou o quê? Você entendeu? Não entendi nada. Mas é só ter na projeção. Por que existe a projeção das letras para a igreja? Para que a igreja que não conhece a letra possa olhar, eu olho para a cruz eu vou. Então ele olha a letra, vê a dança, a luz está contribuindo para tudo aquilo e a melodia está mexendo com o emocional. Pronto, estamos trabalhando de forma completa. Percebem isso? Então, o repertório precisa ser muito bom. E o que é um repertório muito bom? Um repertório que seja bíblico, claro. É até interessante, que não é a pauta hoje, mas é até interessante o Ministério de Louvor trabalhar com um repertório que esteja conectado com a congregação local. Porque, exemplo, cada congregação ela tem uma identidade musical, não é? Então, eu não posso chegar aqui e introduzir goela abaixo a identidade da minha localidade em uma outra localidade. Eu preciso entender qual é a linguagem daquela congregação. Então, tem congregações que elas não cantam tanto os versos. Elas cantam mais os refrões. Entende? Então, tem congregação assim. Isso quer dizer que ela não é congregacional? Não, quer dizer que a congregação participa mais nas partes altas da música. Existem congregações, e eu acredito que quase todas elas são assim, elas são compostas pelo maior número de mulheres. Então, você pode observar isso. Até o tom da música contribui para a participação da igreja. Então, quando os tons são masculinos demais, as mulheres não conseguem cantar. E aí você pensa, a igreja não está participando. Ela não está participando por quê? Porque o tom não está ajudando. Não está ajudando. Por isso que é interessante, quando um homem vai cantar, ele teria a participação de uma mulher. Porque boa parte da congregação é composta por mulheres. E mulheres cantam. Homens, geralmente, não cantam. Israel, lá na minha igreja, as mulheres também não cantam. E os homens também não. E aí, o que eu faço? Aí é melhor você parar de preocupar com isso e faça o que você for chamado para fazer, porque se é congregação não canta, vai fazer o quê? Tem gente que decidiu de forma decidida a não cantar. Né? Mas eu acredito que essa não vai ser a sua situação. Agora, por que
o repertório precisa ser congregacional? Além de tudo isso que eu já passei aqui para você, existem 3 maneiras diferentes de ver a importância do louvor. Não adianta você cantar músicas que sejam congregacionais, que a igreja canta, mas se a própria igreja vê o momento do louvor de forma diferente. Como assim? Existem 3 maneiras de ver a importância do louvor. Primeiro é chamado de louvor introdutório. Louvor introdutório. O que é isso? Ele reflete a ideia de que o momento do louvor ele serve apenas para preencher um espaço do culto até que o culto realmente comece. É como se fosse ali uma preparação para o momento principal. Como assim? Digamos que vamos começar o culto, né? E a igreja entende que o momento da palavra é a parte mais importante. Então, é 7h30. 7h30, que hora que é o momento da palavra? 8h10. Então, canta aí umas músicas aí. Canta aí umas 3 canções aí, até que a parte principal comece. Essa mentalidade, ela revela um problema teológico e também litúrgico, porque o louvor congregacional, ela é a parte essencial do culto, ela não é a parte apenas de um... Lá no Brasil a gente usa esse termo, né? De encher linguiça, de um esquenta. Não, o verdadeiro louvor ele deve ser um ato de adoração e também proclamação e não simplesmente um preenchimento do tempo. Então, igrejas que reconhecem que o momento do louvor é apenas um louvor introdutório para a parte principal, vai incorrer nesse erro. Não adianta você colocar as músicas, gastar tempo, se a igreja vê o momento do louvor como um esquenta. E quer ver um exemplo de Israel? Como é que eu descubro se na minha igreja tem esse erro? Simples. Se seu pastor chega e fala assim, vamos começar então o período da palavra, né, irmãos? Quantos aqui vieram para ouvir a palavra de Deus? E o pessoal, amém. Pronto, você já descobriu. Nós não vamos na igreja para ouvir a palavra de Deus. Nós vamos na igreja para cantar a palavra de Deus, testemunhar a palavra de Deus, vamos para ler a palavra de Deus e ouvir a mensagem da palavra de Deus. Então, igrejas que reconhecem que só a palavra é importante, meu querido, minha querida, não vai adiantar você gastar energia para mudar essas letras e fazer todo esse trabalho. A liderança da igreja já vê o momento do louvor com uma parte assim, faz alguma coisa aí até que a gente comece mesmo. Eu já participei de reuniões de algumas igrejas, porque dentro da reforma musical a gente serve várias denominações, e eu me lembro de uma reunião onde o pastor falou assim, vamos organizar aqui o culto então? Vamos. Pastor, a igreja está chegando por volta das 8. O pessoal está chegando depois do louvor. Não, aí não tem problema não. Então, que hora vai começar? 7h40? Então vocês cantam aí até as 8 horas, que aí 8 horas o pessoal já chegou, a gente começa a palavra então. Eu já ouvi isso. Então, se seu pastor, se sua liderança vê o momento do louvor como um encher linguiça, não adianta você ter todo esse trabalho para engajar a igreja, uma vez que a própria liderança da igreja não prioriza. O nome dessa forma de ver louvor é chamado de louvor introdutório. Tem uma outra forma também que é chamada de louvor preliminar. Ele reflete a ideia de que o louvor é apenas um passo inicial, ou seja, vai preparar o ambiente para a palavra. Então o pastor fala, prepara o ambiente aí para que na hora da palavra os corações estejam aquecidos. Essa também é uma outra mentalidade. Essa mentalidade, ela é muito comum, mas ao meu ver, ela é problemática, porque ela reduz a adoração musical, né, a uma simples preparação para a mensagem. Onde vemos isso na Bíblia? Aonde vemos Jesus falar, toca aí, gente, toca alguma coisa que eu vou começar o sermão agorinha. Tocou? Como é que tá o coração do povo? E aí, Pedro? O coração do povo está aquecido? Não, depois cantou Sim, eu amo a mensagem da cruz. O pessoal agora está com o coração aquecido, então agora eu vou começar o sermão. Era assim com Jesus? Não, gente. Não tinha nem louvor. Não tinha nem música, para te falar a verdade. Mas isso não quer dizer que não podemos ter música, porque a Bíblia nos ensina a cantar, a tocar,
A própria palavra louvor tem 7 palavras hebraicas que significam louvor. Só pra você ter. E envolve tocar, cantar, ajoelhar, bater palma, assobiar, até assobiar. Entende? Então, quando a igreja entende que o período do louvor é apenas uma preparação para a mensagem, então nós também temos aqui uma problemática. Não adianta você investir tempo para que esse louvor seja bíblico se a própria igreja não vai te dar tempo para isso. Grave algo no seu coração. Ministração do louvor é como uma jornada. Muitos pastores acham que 20 minutos é suficiente para preparar o coração das pessoas. Se 1h30 pregando não é suficiente, imagina 20 minutos cantando. Ah, mas lá na Bethel Church, lá o louvor lá flui. Mas lá é 1h30. Lá é 1 hora de ministração do louvor, porque é uma jornada. As pessoas vêm com o coração duro, elas vêm com várias restrições e o louvor vai quebrando essas restrições, vai trabalhando essa jornada até que a pessoa seja receptiva àquilo que está sendo proposto. Então, o período ideal do louvor tem que ser ali de 30 a 40 minutos. Esse é um período ideal. É o mesmo período da mensagem. Mas Israel, reparei, o louvor é tão importante quanto a mensagem? O louvor, estamos cantando a palavra? Sim. Então, sim, ela é tão importante quanto a mensagem, a pregação da mensagem. Porque estamos cantando a palavra. Quantas vezes você viu as pessoas saírem do culto uma semana e uma semana depois a se lembrarem dos versículos que o pastor usou? Quantas vezes você viu isso? Elas não se lembram, mas elas lembram das canções que cantaram. E se você olhar o texto de Deuteronômio capítulo 31, no verso 19, o próprio Deus instrui a Moisés para que eles peguem a lei de Deus e as transformem em canções. Para quê? O texto diz lá, para que meu povo não se esqueça. A música é o melhor meio, o melhor método para fazer as pessoas memorizarem. Eu me lembro de canções como Sonda-me, Senhor, e me conhece, Salmo 139. Né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Salmo 1. Quantas canções nós cantamos e são canções literalmente da Bíblia? Quantas? Então, a música é sim um grande elemento de memorização da palavra. Né? Então, o louvor introdutório é um louvor, louvor preliminar, que é o segundo ponto. Ele também é cheio de problemas, porque ele visa a importância do louvor como aquele que vamos esquentar aqui um pouquinho, vamos preparar o ambiente para o momento da palavra. O louvor não é para preparar o ambiente para outra coisa. O louvor é um momento onde se ensina a Bíblia. A partir do momento que se iniciou o culto público, o ambiente já tem que ser outro. Como diz uma música, né? A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui, as evidências surgirão. Não é assim a canção? Então é exatamente dessa maneira. O terceiro e último ponto é o louvor integral e teológico. Este é o modelo ideal. Então nós temos o louvor introdutório que é cheio de problemas, temos o louvor preliminar, que também é cheio de problemas, e temos o terceiro e último ponto, que é o louvor integral e teológico. Integral porque o louvor e a palavra são partes inseparáveis da adoração. Também são partes inseparáveis. Nenhum é subestimado ou tratado como secundário. A música e a pregação, elas precisam caminhar juntas como meio de edificação do corpo de Cristo. Então, ele é teológico, por quê? Porque o louvor precisa ensinar a verdade das Escrituras. Então, nós não vamos cantar qualquer coisa. E se cantarmos algo que a igreja não entendeu, nós temos que explicar. Mas como que eu posso descobrir isso? Deixa eu só tomar meu chá aqui.
Primeira coisa que você tem que fazer. Você leu a música? Eu li. Entendeu? Não, não entendi não. Então a congregação também não vai entender. Se você que lê a Bíblia, que conhece, não entendeu, a igreja muito menos vai entender. Se você leu a música e conseguiu extrair ali a mensagem clara da verdade das Escrituras, essa é uma boa canção. Ok? Agora, se você não entendeu, como a gente chama lá no Brasil, bolufas, vai esperar que a igreja, que não lê a Bíblia como você, amém? Espero que você lê a Bíblia. Não leu a Bíblia como você, vai entender? É claro que eles não vão entender. É claro. Não, mas não importa, não. O importante é que nós estamos ensinando a Bíblia. Não, isso é o que você acredita. A responsabilidade do líder de louvor não é só cantar a Bíblia, mas assegurar que a igreja vai entender o que está sendo cantado. Essa é a responsabilidade. Por isso que algumas vezes ele fala entre uma ministração e outra. Então, o louvor integral e teológico, ele tem essa preocupação. Ele é uma ave com duas asas. Elas andam juntas. Olha, tanto que é importante, tanto que é bom quando o pastor passa o tema da palavra. O louvor vai poder trabalhar o repertório dentro daquela perspectiva. Então, quer dizer, esse é um reflexo de que a pregação e o louvor estão andando juntos. Por isso, o repertório precisa ser congregacional. Mas para que ele seja congregacional, você primeiro tem que identificar aqui quais dessas três formas a sua igreja participa. Israel, a minha igreja está cheia de problemas, Israel. E o meu pastor não quer entender. Como que eu faço? Chama a reforma musical do Reluz. Nós vamos ajudar você. Existe um caminho, sim. Não é um caminho muito simples, mas ele começa na dedicação com a oração, com a leitura da palavra e muito diálogo. Né? Muitas vezes o pastor ele não quer ceder ao que o Ministério de Louvor está propondo, porque ele não reconhece que o Ministério de Louvor é tão comprometido assim. Então, a gente precisa identificar, ajudar você a identificar quais são os problemas estruturais que muitas vezes são invisíveis, a gente nem consegue enxergar. Talvez muitas vezes a ajuda de uma outra pessoa que vai fazer você enxergar e, em segundo plano, o pastor também enxergar. Amém? Eu espero ter contribuído e não se esqueça desse grande princípio. Todo o processo de transformação que Deus propõe em sua palavra, ele precisa acontecer em uma vida de cada vez, né? Começando com uma pessoa e ali vai sendo transmitido passo a passo. Na primeira aula eu mostrei isso para você. Os maiores sermões de Jesus que nós encontramos na palavra foi ministrado para uma pessoa. Primeiro foi para Nicodemos, uma pessoa. Tudo que nós sabemos de nascer do Espírito, que Jesus falou, foi para Nicodemos. Tudo que nós sabemos sobre adoração, que Jesus falou, foi para a mulher samaritana. O que isso quer dizer? Transformando o mundo uma vida de cada vez. Deus te abençoe e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!